Boa noite, meu irmão, minha irmã, bem-vindo a mais um Escola Bíblica Online, discipulado na Bíblia. Toda segunda-feira aqui a gente tem esse espaço para estar falando da palavra de Deus, né, em toda a Bíblia, onde que a gente encontra ali lições tão importantes para esse princípio, para essa missão deixada para nós por Jesus, né, sobre discipular, fazer discípulos de todas as nações. E a gente está numa série, você aí que está chegando nesse vídeo agora, ou está chegando hoje aqui ao vivo, ou seja, pela rádio, YouTube, televisão, nós estamos já numa série sobre o livro de Tiago, né? Dentro do livro de Tiago, na carta de Tiago, na verdade, né? Em que a gente está falando sobre discipulado, sobre orientações que Tiago nos dá, sobre como ser melhores discípulos de Jesus, como, né, trabalhar mais ali essa ideia de ser um discípulo mais semelhante a Cristo, né, dentro do livro de Tiago. Então quero dar boas-vindas a todo mundo aí que está chegando. Lembre-se que esse vídeo e todos os vídeos dessa série, né, sobre discipulado na Bíblia, dentro aqui do livro de Tiago, ficam gravados aqui no YouTube da PIB Curitiba, né? Então fique à vontade para acessar e eu quero convidar você também a compartilhar, né, esse canal, esse link com quem você ama, com quem você acha que pode receber mais do Senhor através, né, da Escola Bíblica Online aqui, discipulado na Bíblia. Bom, meus irmãos, hoje a gente vai estar continuando, né, essa série. Na lição passada, né, a gente falou sobre uma resposta adequada à avareza, a prova, né, da avareza. Então, o Tiago ele nos traz algumas orientações ali no capítulo 4, né, inclusive até no capítulo 5 ali, algumas coisas que a gente pôde trazer sobre orientações, uma resposta adequada sobre a avareza. E hoje a gente vai estar falando de um outro tema, que é uma resposta adequada ao teste da disciplina divina. Então, mais uma vez, fique à vontade para compartilhar com quem você ama e vamos estar fazendo uma oração, né, antes de a gente começar, que é uma orientação até, né, do Paulo, né, do próprio Paulo para nós, que antes de tudo façam orações, né? Então vamos orar rapidamente. Pai, obrigado por mais esse tempo aqui, obrigado por mais essa oportunidade de nós lermos a Tua Palavra, de nós aprendermos, ó Deus, com essas verdades tão profundas, ó Deus, que o Senhor deixou para nós. Pai, nós queremos abrir o nosso coração aqui nesse tempo, abrir a nossa mente, o nosso coração para o Teu agir. Vem Espírito Santo e nos revela a Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para entender, para receber a Tua Palavra em nosso coração e que ela cresça e dê muito fruto, frutos de resultados diferentes, de uma nova vida segundo os princípios da Tua Palavra que nós vamos aprender hoje. Senhor, vem, fica à vontade, né? O nosso pedido, oração no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos, então, mergulhar nessa palavra, né? Então, um título, assim, para a gente começar seria uma resposta adequada ao teste da disciplina divina por causa da desobediência, que inclui um cuidado amoroso e uma oração confiante. Então, umas palavras-chave aqui, que é uma frase meio grande. Então, primeira coisa, uma resposta adequada a algo que é a disciplina divina, que acontece em função da desobediência, e a resposta adequada à disciplina divina, que vem da desobediência, é um cuidado amoroso e oração confiante. Isso em termos bem gerais, para dar aqui alguns tópicos já para você aí, sobre o que a gente vai tratar. Então, você já pega aí, você que gosta de anotar, né, entesourar aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração hoje, já pega aí para anotar, seja no seu celular, seja na caderneta. Vou dar os tópicos gerais aqui que a gente vai estar falando, dentro, né, dessa frase aí que resume o que a gente vai falar. Então, primeira coisa, a resposta a Deus em qualquer situação deve incluir uma comunicação verbal com Ele. Esse é um primeiro tópico. Um segundo tópico aqui, dentro desse, né, um subtópico seria a aflição deveria gerar
uma petição confiante. Segundo subtópico, a alegria deveria gerar louvor. Agora um segundo macrotópico aqui é confissão e intercessão mútuas são as formas corretas de reagir à disciplina divina pelo pecado. Um macrotópico aqui. Um subtópico dentro disso a gente vai falar sobre a intercessão dos irmãos, né, sobre restauração de fé, restauração espiritual. Um outro subtópico dentro desse é a confissão e intercessão mútuas. Um outro é o poder da oração, né? E um outro subtópico é reagir com oração e encorajado pela promessa de que ela conduz ao arrependimento. Então são alguns subtópicos que a gente vai estar tratando aqui, só para te dar uma ideia. E vamos agora mergulhar aqui dentro do primeiro tópico, que é a resposta a Deus em qualquer situação deve incluir comunicação verbal com Ele. Então a primeira coisa aqui que a gente vai ler, né, a gente vai estar dentro aqui do livro de Tiago, né, essa série, é aqui no capítulo 5, a partir do versículo 13. Então a parte A, né, a gente vai do versículo 13 até o 20, até o final desse capítulo 5. Então a primeira parte, a parte A, né, desse versículo 13, ela diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Então esse primeiro ponto que eu quero tratar aqui, sobre uma resposta adequada ao agir de Deus, a disciplina de Deus em diferentes níveis, né, é a aflição deveria gerar uma petição confiante. O texto base é esse que a gente acabou de ler: entre vocês há alguém sofrendo, que ele ore. Eu quero complementar com um versículo de Romanos, né, dois versículos, 3 na verdade, de Romanos, capítulo 5, são os versículos 3 a 5 de Romanos. Eu vou ler na NVI, a nova versão internacional, diz assim, ó: não só isso, mas também nos alegramos ou nos gloriamos nas tribulações ou aflições, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, queridos, a primeira coisa que a gente vê com Tiago é que nós devemos orar. Se estamos em um momento de aflição e sofrimento, nós devemos orar. Por que nós devemos orar? Paulo vem aqui com uma outra, né, uma perspectiva, inclusive, que Tiago fala em capítulo 1, que a gente vai estar lendo de novo, mas Paulo traz também com Tiago uma outra perspectiva sobre aflições, sofrimentos, dizendo que eles se alegravam, ou que nós devemos nos alegrar, nos gloriar nas aflições e tribulações, porque elas produzem coisas. Elas produzem, segundo aqui o ensino de Paulo, ela produz paciência. A paciência produz, né, paciência, em outras traduções também fala sobre perseverança, né? E a perseverança gera um caráter aprovado, e o caráter aprovado, por fim, gera esperança, né? Ou seja, as tribulações produzem algo. Então, duas coisas já pra gente. Então, uma resposta às tribulações sempre deve gerar uma comunicação nossa com o Pai, com Deus. Um primeiro ponto deve gerar oração, que é essa comunicação nossa verbal com o Senhor através da oração. E ela deve ser motivada justamente pelo fato de existir a aflição, da gente entender. Então, o primeiro subponto aqui importante é da gente entender que Deus se importa com o nosso sofrimento e que a gente deve comunicar isso a Ele. E o segundo ponto, que é na perspectiva aqui que Paulo está trazendo, é que a gente deve ressignificar o sofrimento, entendendo que ele produz algo dentro de nós. Ele produz perseverança ou paciência,
ele produz um caráter aprovado na perspectiva de Deus, um caráter aprovado por Deus, e produz uma esperança, e essa esperança não pode nos confundir, é uma esperança que não falha, porque ela vem do Espírito Santo, que derrama o amor de Deus no nosso coração. Ou seja, se nós confiamos nesse amor de Deus que está sendo derramado no nosso coração, à medida que ele vai sendo derramado, essa esperança vai ficando cada vez mais firme. Porque, não, eu sei em quem eu estou esperando. É em Deus. E eu sei que ele não falha, porque ele me ama. Porque, o Espírito Santo derramou esse amor no meu coração. Então perceba, querido, que a primeira coisa aqui sobre uma resposta adequada sobre as situações que acontecem na nossa vida, a primeira diz respeito a uma comunicação com Deus. E a gente faz isso através da oração. E dentro desse ambiente de oração, a gente precisa ressignificar o nosso sofrimento, entendendo que o Senhor tem um propósito naquilo. É para gerar um caráter aprovado dentro de nós. O próprio Tiago vai falar isso. Em Tiago 1, do verso 2 a 4, ele diz: meus irmãos, considerem por motivo, olha o que está dizendo a palavra de Deus, considerem motivo de grande alegria o quê? O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, ou seja, com a finalidade de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Perceba que Paulo e Tiago estão falando exatamente a mesma coisa com palavras diferentes, né? Ou seja, ele está dizendo, assim como Paulo, que é para a gente ter alegria nas provações, mas por quê? Porque, a prova da fé de vocês produz perseverança. Paulo e Tiago falando a mesma coisa. E aí Tiago ele dá meio que um resumo, falando a perseverança deve ter ação completa. Paulo ele até destrincha, dizendo que, olha, porque a perseverança produz em vocês algo, o quê? Um caráter aprovado e também esperança, que vem do Espírito Santo. Então, Tiago está dizendo a mesma coisa, deve ter ação completa com a finalidade de que vocês se tornam maduros e íntegros. O que é maduro e integridade, ou a não ser um caráter aprovado, não nos faltando coisa alguma. Então, queridos, esse primeiro ponto, a aflição deve gerar uma petição confiante, deve gerar essa petição, essa oração, esse lugar de oração confiante deve gerar em nós as aflições. Por quê? Tem que ter uma razão para a gente ter, porque é motivo de alegria essas aflições, porque Deus está gerando algo em nós, está gerando um caráter aprovado, está tratando coisas dentro de nós, Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui pra gente, Olha o que diz Filipenses 4, versos 6 e 7, complementa mais ainda esse tema, esse ponto que a gente está tratando. Olha o que diz em Filipenses 4, 6 e 7. Capítulo 4, versículos 6 e 7, Diz, não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, aflitos, atribulados com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, está acontecendo aflições na sua vida, na minha vida? Provavelmente sim, em alguma área da vida o Senhor está deixando que aflições aconteçam. Por que isso está acontecendo? Olha, porque Deus está gerando algo dentro de nós, está querendo tratar o nosso caráter. O que a gente deve fazer? Correr para o lugar de oração e verbalizar diante de Deus, é o que a carta de Paulo aos Filipenses está dizendo aqui. Sejam conhecidas diante do Senhor com a oração, súplicas, com ação de graças. Ou seja, ele está deixando, olha, peça, verbalize diante do Senhor as coisas que estão acontecendo, aquilo que está sendo tratado no seu coração, aquilo que está gerando sofrimento em você. Mas faça isso
com ação de graças. Isso é fé, é agradecer mesmo em um momento difícil. Isso é gerar fé em nós, é gerar perseverança, é render ação de graças, né? Deixando esses pedidos diante do Senhor, e a paz de Deus vai guardar. O que é essa paz? É uma paz que vem da firme esperança, que vem do amor derramado pelo Espírito no nosso coração. É uma paz que diz, isso está acontecendo, mas eu posso ter paz, que está guardando a minha mente e o meu coração, porque o amor de Deus por mim é tão grande. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei que Ele não está fazendo isso, né, sem propósito. Não, o Senhor tem um propósito lindo nisso tudo. Eu posso, inclusive, me alegrar nessa aflição, porque o Senhor me ama, o Senhor me guarda. Eu tenho a firme esperança no amor do meu Pai, que está gerando coisas novas em mim. Então, a gente precisa encontrar esse lugar, né, de descanso, esse lugar de verbalizar diante do Senhor. Isso acontece nesse lugar de oração. Então, esse é o nosso primeiro ponto. E aí eu quero deixar aqui uma dica prática de discipulado sobre isso, né? Como então que no dia a dia eu vou fazer isso? Como que eu vou aconselhar o meu irmão sobre isso? Como que eu vou viver isso junto com o meu irmão? Ó, a dica que eu quero deixar é: ajude o seu irmão, ajude a si mesmo também, né, a ressignificar o tempo de aflição. Como? Faça uma coisa aqui que eu dei o nome de um pacote de verdades sobre a sua relação com as tribulações, sobre as relações das tribulações com Deus e sobre a sua relação com Deus. Ó, vamos tentar clarear mais isso. Faça um pacote de verdades sobre a sua relação com as tribulações. Um pacote de verdades. O que eu quero dizer? É um pacote da palavra de Deus, coisas que a palavra de Deus fala sobre a sua relação com as tribulações. Um exemplo de uma passagem bíblica aqui sobre a nossa relação com as tribulações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma verdade bíblica e nós cremos que a palavra de Deus é verdade, é uma verdade absoluta. E ela diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles chamados segundo o seu propósito. E essa para o bem aqui, né, está num contexto de ser cada vez mais achado justo diante de Deus, ser cada vez mais achado na semelhança de Jesus, uma pessoa mais santa para o Senhor, sabe, mais separada. Então todas as coisas cooperam para isso. E Deus nos ama e sabe do que nós precisamos, né? Então, abrace essa verdade. Então faça um pacote, assim, comece a pregar para si mesmo. Eu tenho, inclusive, um entesourado aqui, né, dentro do meu caderno de oração. Eu tenho algo que está ali, vários versículos com verdades para esses momentos, sabe? Para eu pregar para mim mesmo, para eu relembrar, né? Como diz a própria palavra de Deus, trazer à memória aquilo que me traz, que me dá esperança. Então, olha, faça, né? Entesoure um conjunto de versículos, de verdades bíblicas sobre a sua relação com as tribulações. Um versículo que eu deixo é esse: todas as coisas cooperam. Ou seja, a tribulação que eu estou passando, peraí, eu tenho que ressignificar ela coopera para o bem. Ela coopera para o meu bem, eu posso crer nessa verdade. Né? O outro ponto é as relações das tribulações com Deus. Ou seja, por que Deus permite isso? O que Deus tem de relação com essa tribulação, com isso que está acontecendo na minha vida? Uma verdade bíblica que está lá em Crônicas eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz, de bem e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Sabe, e isso está num contexto em que tudo estava dando errado para o povo de Israel, sabe? Eles estavam indo para o cativeiro, estavam se lamentando, achando que Deus tinha abandonado eles. Agora acabou tudo, né? E Deus está falando, olha, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Não são pensamentos para destruir vocês. São pensamentos de bem, de paz, para dar futuro, para dar esperança. Então, olha, perceba a relação de Deus com o que acontece na nossa vida. Ele está ali governando todas as coisas. Se você entregou a sua vida a Jesus,
né, entregou os seus caminhos a Ele, creia que o Senhor está ali bem de pertinho, conduzindo todas as coisas, sabe, para o seu bem, para o seu cuidado, né? Creia que Deus tem propósito nessas coisas. E da sua relação com Deus, ou seja, Ele é seu Pai, né? Tesoure versículos, verdades bíblicas sobre isso. Um versículo que eu quero deixar é o conhecido Salmo, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Ele é o seu pastor, ele é o seu pai, ele cuida de você, né? Os versículos ali mais para frente vai dizer, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a razão que a gente pode se alegrar nas tribulações, que a gente pode chegar nesse lugar de não ter medo, de conseguir se alegrar, porque o Senhor, o Pai, está com a gente. Então, gente, cheia enxurrada de versículos aí de meditação pra gente sobre esse primeiro ponto, que é a gente tem que ter uma resposta adequada à disciplina do Senhor. E essa resposta tem que vir verbalizada no nosso lugar de oração, ressignificando o nosso sofrimento com as verdades bíblicas. E aí eu deixo essa dica prática de faça um pacote de verdades bíblicas sobre as tribulações, sobre o que você está passando, e se firme nessas verdades no seu lugar de oração, no seu lugar de busca do Senhor, verbalizando isso diante dele. Claro, né, gente? A gente está falando aqui nesse ponto de uma disciplina do Senhor relacionada ao tratar do nosso caráter. Há disciplinas, há situações em relação ao pecado que nós estamos colhendo o mal do mal que a gente plantou, né, do pecado. Aí tem que haver o conserto e tudo mais, que é que a gente vai falar até aqui também. Então, a segunda parte aqui do versículo sobre uma resposta adequada ao agir de Deus, né, vai falar: a alegria deveria gerar louvor. Em Tiago, né, o versículo 13, na parte B aqui do versículo, né, diz: há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Eu quero adicionar, né, um versículo sobre isso, lá em Deuteronômio, capítulo 8, do 12 ao 14, vai dizer assim, ó: não aconteça que Moisés está falando ao povo de Israel nesse momento, né? Ele vai dizer assim, ó: não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Então, olha, se você está alegre, se há coisas trazendo alegria no seu coração, podem ser circunstâncias, podem ser bênçãos do Senhor, pode ser até a própria satisfação de estar na presença do Senhor, louve ao Senhor. Uma dica aqui, né, um direcionamento aqui de Tiago sobre reagir ao que Deus está movendo, ao toque do Senhor. Está feliz, louve. Não caia no erro de achar que chegou uma bênção aqui, atribuir isso a você mesmo, atribuir isso primeiramente, né, honrando acima de tudo, né, as pessoas ou a você mesmo. Não, honre ao Senhor em primeiro lugar, porque Ele que nos dá o ar para respirar, Ele que nos dá a força, a saúde, Ele que é o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Ele, diz a palavra, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas. A terra está só arrendada para o nosso cuidado e o Senhor vai cobrar das nossas mãos, né? Como na parábola dos talentos ali de Jesus, mas a terra e tudo que nela há, os céus, tudo é do Senhor. Que a gente dê glória a Ele e se alegre e louve o Senhor quando a gente estiver, né, alegre. Uma dica prática para a gente ser pessoas que dão mais louvor ao Senhor, que, reagem de forma correta à alegria, dando graças e louvor ao Senhor, uma dica prática de discipulado aqui para você, no discipulado com os irmãos, comece o seu devocional diário com louvores e ação de graças ao Pai. Essa é uma dica legal. No seu devocional diário, crie esse costume.
mesmo que nada assim, né, muito diferente tenha acontecido, tá só naquela sua rotina normal, crie o hábito de ser mais grato, de louvar e agradecer ao Pai, sabe, pelo ar que você tem para respirar, por aquela água potável, por aquele café da manhã, pelo chuveiro para tomar banho, pela cama, pela noite de sono. Nossa, é muita coisa para agradecer ao Senhor, sabe? Agradeça de todo o coração, porque é real essas bênçãos do Senhor, sabe? Então, crie esse hábito para que tenha mais louvor nos seus lábios, nos nossos lábios, né, quando a gente estiver alegre. E o segundo ponto aqui, né, a confissão e intercessão mútuas são as formas corretas de reagir à disciplina divina pelo pecado. Agora a gente falando mais sobre aquela situação que eu comentei, sobre o pecado, né? Nos versículos seguintes, os versículos 14 e 15 do capítulo 5 de Tiago, que a gente está lendo aqui juntos, está escrito assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, olha, a intercessão dos irmãos, o primeiro subponto aqui, a intercessão dos irmãos mais experientes na fé é apresentada por Tiago como um instrumento de restauração espiritual e física também, né? Então, criar essa noção, né, essa verdade de que está acontecendo alguma coisa, vamos orar, vamos exercer fé, sabe? A gente às vezes só pede ao Senhor, só exerce fé, só procura exercer fé em situações meio assim impossíveis, sabe? Situações extremas. Amém. A gente deve exercer fé, orar, pedir ao Senhor, chamar os nossos irmãos aqui, né? Os presbíteros, que são esses irmãos mais experientes na fé, um pastor, uma pastora, um líder, alguém aí de referência, sabe? Que tem um testemunho, né, verdadeiro como cristão. Chamar essas pessoas para nos estar unindo em fé e em oração, sabe? Mas não precisa ser também só por essas coisas grandes, mas que a gente ore, né? Ora, o irmão tá doente, o irmão tá passando por uma situação difícil, ora pelo irmão, sabe? Não precisa economizar orações, né? É necessário primeiro, no entanto, né, é importante destacar o arrependimento e a confissão para chegar, né, ao perdão de pecado, né? A gente precisa se arrepender e confessar ao Senhor os nossos pecados, né? Inclusive, o Tiago vai falar, né, vai nos ensinar que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, que é o que a gente vai falar no próximo ponto aqui. Então, Lucas 24, um versículo aqui para complementar esse ponto, né, de uma intercessão uns pelos outros, né? Lucas 24, 46 e 47 vai dizer, Jesus dizendo, né? Está escrito que o Cristo, Jesus lhes disse, Jesus está falando isso para os discípulos, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Então, só para destacar esse ponto, né, que a gente precisa se arrepender, né, confessar os nossos pecados e a oração ali, pedir oração dos nossos irmãos e que o Senhor pode restaurar todas as coisas, né? O Senhor pode restaurar os anos, né, como diz a palavra, os anos consumidos pelo gafanhoto. Se a gente estiver nessa posição de arrependimento, de confissão, de união em fé, pedindo ao Senhor a intervenção do Senhor, né? Uma dica prática, né, de discipulado aqui ajude o seu irmão a exercer fé. Exercer fé o tempo todo, gente. A gente precisa andar em fé, sabe? Tem coisas aparentemente pequenas que a gente não ora por elas.
às vezes uma situação ali do dia a dia, algo pequeno que aconteceu, exerça fé naquilo, peça a intervenção do Senhor, peça a intervenção do Senhor em algo da sua casa, em algo ali na hora, numa fila do mercado, peça a intervenção do Senhor, sabe? Não somente para coisas de bênção relacionada a uma bênção pessoal, a um benefício pessoal, mas às vezes por outras pessoas, às vezes por situações que você viu, situações que o Espírito Santo falou no seu coração, no seu dia a dia, situações aparentemente pequenas, nada, né, de uma cura, algo tão grande, mas exerça fé, sabe, orando em fé sempre por pessoas, para que você cresça em fé e possa estar orando pelos irmãos, orando uns pelos outros, como a gente está aprendendo nesse ponto aqui, né? Uma confissão e intercessão mútuas, né? E algo legal para a gente crescer em intercessão mútuas é nesse dia a dia, nas coisas pequenas, a gente está intercedendo, orando também. Um outro ponto aqui é confissão e intercessão mútuas são apresentadas como meios para a cura e restauração dos nossos irmãos, de um dos outros, né? Na parte A do versículo 16, no capítulo 5, Tiago diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha só o que Tiago está falando, né? Que a gente deve confessar os pecados uns pelos outros. Então, confissão e intercessão e oração uns pelos outros, para que nós sejamos curados. Então, meu irmão, aquele pecado que está persistindo na sua vida, na minha, na sua vida, coisas que a gente está tendo dificuldade, a gente não precisa passar por esses momentos, por essas dificuldades sozinhos. A gente pode passar e deve passar, segundo Tiago, junto com outros irmãos, confessando o pecado, aquele irmão mais maduro na fé, aquele irmão mais experiente, aquele irmão referência de cristão verdadeiro. Esse cara, esse homem, essa mulher, procure essa pessoa, sabe, para confessar os seus pecados, orar junto sobre aquilo, sabe? E que Deus, a Bíblia diz aqui, na carta de Tiago, que Deus vai trazer cura sobre essa área. Então procure isso. Isso é uma orientação bíblica, né? E a dica prática aqui já está escancarada, né? Faça isso. Essa é a dica prática para que a gente seja curado, restaurado na nossa alma com relação a feridas, né? Com relação a pecados que estão persistindo. Um outro ponto aqui, no versículo 16 ao 18, é o poder da oração exibido na vida de Elias, é um encorajamento a reagir, né? Em reagir com oração nos momentos de angústia, né? É o que Tiago vai dizer aqui justamente nesse versículo 16 ao 18. Ele diz assim, ó: a oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então Tiago está fazendo essa comparação, né? Olha, o Elias era um homem como eu e você, e ele orou e Deus atendeu a sua oração. E fez maravilhas, né? Fez o céu se fechar, fez o céu se abrir depois de novo. Está dizendo, ó, a oração de um justo, ou seja, daquele que é justificado diante de Deus. Como que a gente é justificado diante de Deus? Somente por Cristo, pelo sangue de Cristo. Nos tornamos morada do Espírito Santo, mudando de vida, sendo direcionados, andando segundo o Espírito. A gente é encontrado assim, justo diante de Deus, justificado. E a oração dessa pessoa é poderosa e eficaz. E aí o Tiago traz esse exemplo de Elias, né? Então, olha, esse exemplo de Tiago, como a gente viu nesse tópico, né? Tiago dá esse exemplo para nos encorajar a reagir nos momentos de aflição, nos momentos que pedem, né, na direção do Espírito a exercer fé, que a gente haja com oração, haja com intercessão diante de Deus.
Então, seja nos momentos de aflição, no momento de angústia, seja nos momentos de tribulação, né, de tratamento segundo Deus ali, seja em momentos em que Deus deu uma direção, né, em que você entende uma direção de Deus, que aquela é a vontade de Deus para aquele tempo, ore com fé, né? Busque oração com fé e sinta esse encorajamento de que você é achado justo diante do Senhor, a sua oração é poderosa, e eficaz, como a de Elias. É o que Tiago está trazendo aqui como exemplo para a gente. Né, a oração em si, né, destacar isso, né, a oração em si não tem poder. O Deus que ouve a nossa oração, esse sim, ele tem todo o poder. Por isso que o próprio Tiago vai dizer em Tiago 1, versículo 6 ao 8, ele diz assim, ó: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e instável em tudo quanto faz. Como que tem que ser a nossa mente, então, né, para se ter uma oração eficaz? Né? Primeiro, é com fé, sem duvidar. E João vai nos ensinar mais ali, em 1 João 5,14, na primeira carta de João, ele vai dizer assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Ou seja, quando nós discernimos do Espírito, né, aquela petição, aquela oração, assim como Elias discerniu a vontade de Deus para o tempo dele e orou para que o céu se fechasse, a gente precisa discernir e orar segundo a vontade de Deus. Porque a oração em si não tem poder, mas ao Deus que ouve a nossa oração, esse tem todo o poder. Né? E Jesus vai nos ensinar, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, pedem para os próprios deleites, para os próprios prazeres. Agora, se vocês pedirem, né, segundo a vontade do Senhor, como que em 1 João está nos ensinando, né? Ele ouve a nossa oração, ele atende a nossa oração. Então, para que a gente tenha orações eficazes, tem que ser uma oração com fé, crendo no que nós estamos pedindo e crendo segundo a vontade do Senhor. Porque quando nós oramos, né, a gente até fala sempre nas nossas orações, né? Assim nós te pedimos em nome de Jesus, ou seja, em nome do Rei, em nome do reino, né? Aqui nós estamos pedindo a intervenção do Senhor, do Rei naquela situação. Então é o poder do Rei, a intervenção do Rei que virá, né? Agora, se a gente ficar falando em nome de Jesus, coisas vãs, coisas para os nossos próprios deleites, coisas que não fazem sentido para o Rei, nem para o reino de Deus, né? O Senhor não vai ouvir essas orações. A gente está usando a credencial do Rei em nome dele para algo que ele não nos deu credencial para ficar pedindo, para ficar dando carteirada, vamos dizer assim, né? Então, por isso que muitas às vezes as nossas orações não são respondidas, porque nós pedimos mal e não pedimos conforme a vontade de Deus. E às vezes não pedimos sem fé, duvidando. Também essa é uma causa, aqui segundo Tiago, que de nós não recebemos, porque há dúvida, há aquela inconstância no nosso coração sobre o que nós estamos falando com o Senhor, pedindo ao Senhor. Então, oremos com fé e oremos segundo a vontade de Deus. Uma dica prática para isso é discernir a vontade de Deus. Mais uma vez, nós voltamos ao nosso lugar de oração para entendermos qual é a vontade de Deus, o tempo de Deus para a nossa vida em específico e no macro também, para o tempo que nós estamos vivendo na nossa geração, a gente discernir isso e orar segundo a vontade de Deus e orar com fé. Creia, meu irmão, que Deus ouve essa oração. Ele ouve, ele tem prazer em ouvir a nossa oração. Jesus vai nos ensinar muito sobre isso, né? Falando que, olha, vocês não recebem, né? Aquela mesma passagem, Jesus vai dizer, vocês não recebem porque estão pedindo mal, pedindo para os próprios deleites, né? Peçam coisas boas. Ele fala, olha, peça ao Espírito Santo, que é a melhor coisa que tem, a maior bênção de todas. O Senhor dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. E
Jesus vai inclusive dizer que o Pai nos ama, né? E ele vai fazer a comparação, o contraste, né, entre nós, que sendo pais maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Ele vai falar que nenhum filho que pede um ovo ao pai, o pai lhe dá uma serpente. Né? E Jesus fala, ó, vocês sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a todos que eles pedirem. Então o Senhor quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. E Jesus ainda deixa a dica, olha, a maior bênção de todas é essa, o Espírito Santo, habitando dentro de vocês, vocês sendo cheios dele, para vocês começarem a orar segundo a vontade do Pai. E ele vai ouvir vocês. Então, lugar de oração é a dica prática para nós ouvirmos e aprendermos qual é a vontade de Deus, né? E pedirmos segundo a sua vontade, com fé. Um último ponto aqui dentro do que nós estamos falando sobre confissão e intercessão mútuas, né? É reagir com oração e encorajado pela promessa de que ela conduz ao arrependimento, conduz os pecadores ao arrependimento, né? E ao Deus que perdoa os pecadores em arrependimento. Então a gente pode reagir à disciplina, ao mover de Deus, encorajados por essa promessa, né? Em Tiago 5, os últimos versos, os versos 19 e 20, está escrito assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do seu erro, do seu caminho, o salvará. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então esse último ponto aqui de ensino para a gente sobre confissão, intercessão mútua, é que se nós levarmos uma pessoa ao arrependimento, nós temos a promessa, né, de que nós estaremos salvando uma pessoa e nós estaremos apagando, né, fazendo com que muitíssimos pecados dessa pessoa sejam perdoados. Então, ou seja, é uma promessa de que Deus ouve o pecador arrependido e o perdoa e o restaura, né? Então, esse é o último ponto dentro de confissão e intercessão mútuas, formas corretas de agir a disciplina de Deus com relação ao pecado. Então, a gente falou sobre muita coisa aqui. Eu quero dar um resumo, tentar trazer de uma forma mais concisa o nosso ensino aqui de hoje, discipulado na Bíblia, dentro aqui do livro de Tiago, nessa última parte, nesses últimos versículos, né, último capítulo e versículos de Tiago, que a gente falou sobre uma resposta, ou seja, uma reação, uma resposta adequada à disciplina divina, né? E a gente viu que isso tem muito a ver com cuidado e oração, cuidado amoroso e oração, né? Então, o primeiro ponto, né, o primeiro ponto que a gente falou sobre uma resposta adequada deve incluir sempre uma comunicação verbal com o Senhor. É importante, então, um lugar de oração, uma oração confiante que crê que Deus está te ouvindo. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro desse primeiro ponto, um subponto que a gente falou muito importante é ressignificar a tribulação no momento de oração, ressignificar essa disciplina de Deus, essa tribulação que o Senhor está permitindo, entendendo que ela produz coisas boas, produz um caráter aprovado. E que a dica prática para isso era começar a pregar para si mesmo, pegar um pacote de verdades, de versículos da palavra de Deus, que é a verdade, e interiorizar eles, orar eles, né? Então, esse é o nosso primeiro ponto. Essa é a resposta adequada, né, que nós devemos ter. A disciplina do Senhor, ao tratar de Deus, né? O segundo ponto a alegria deve gerar louvor. Então, uma resposta adequada à alegria louvor, gratidão a Deus em primeiro lugar. Não se esqueça que tudo vem do Senhor.
uma dica prática é, a primeira coisa no seu devocional, lembre-se das bênçãos do Senhor, mesmo aquelas pequenas, aquelas do dia a dia que a gente acaba esquecendo, desde da boa noite de sono, o café da manhã, o ar, até o ar para respirar, sabe? O segundo macro ponto aqui, a gente falou de confissão e intercessão mútuas como formas corretas de responder à disciplina de Deus com relação ao pecado, né? Agora com mais essa relação ao pecado. Então a primeira coisa, a intercessão uns pelos outros deve ser feita com fé, e a confissão, e deve haver arrependimento e confissão do pecado antes da oração. Não adianta a gente, né, no sentido de que não adianta a gente orar pela restauração do Senhor, pela cura, pelo conserto, sem que antes haja um arrependimento e confissão de pecado. Então esse é o segundo ponto. Essa é a reação correta à disciplina divina com relação ao pecado. Confissão, arrependimento, confissão e oração mútua, intercessão por isso, né? Junto com os irmãos. A dica prática é a gente fazer isso, né? E acrescentar a nossa fé orando pelas coisas simples do nosso dia a dia, intercedendo, orando por coisas aparentemente pequenas, né? Que não são uma cura, né? Enfim. Um outro subponto nesse é sobre confissão e intercessão, são meios de cura e restauração, né? Ou seja, confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que nós sejamos curados. Então essa é a resposta bíblica e adequada para os nossos pecados. Confessar ao Senhor, nos arrepender, confessar uns aos outros, orar uns pelos outros. O outro ponto aqui sobre intercessão é que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Esse versículo famoso. E aí tem até o encorajamento de que, olha, Elias, que fez vir fogo do céu, fez, né, orou e parou de chover durante 3 anos e meio, depois orou de novo e a chuva veio. Ele fala, olha, Elias era como eu e você, é o que o Tiago está dizendo, mas ele orava com fé e entendendo a vontade do Senhor, que são os 2 subpontos aqui, sobre intercessão. Que a gente ore com fé, crendo que o Senhor nos ouve, e que a gente ore e que a nossa oração com fé, ela deve ser orientada pelo Espírito Santo, né? Tem que ser uma oração segundo a vontade de Deus, né? Não uma oração para os nossos próprios deleites ou vaidades, né? E por último, né, é que a resposta correta, né, sobre a disciplina do Senhor também diz respeito a ter a confiança de que o Senhor nos perdoa. Ter a confiança de que nós devemos ir até o nosso irmão e tentar trazê-lo de volta, buscar esses irmãos de volta, porque há uma promessa firme de que o Senhor restaura, de que o Senhor perdoa, de que o Senhor nos quer de volta, né? Que isso encobre multidão de pecados. Então, esses são os pontos, resumidamente, sobre o que nós falamos hoje. Quero relembrar a todos vocês aí, pessoal da rádio, pessoal que está nos assistindo ao vivo, pessoal do YouTube, que esse vídeo, né, essa série, todos os vídeos aqui do Escola Bíblica Online ficam gravados aqui no YouTube da PIB Curitiba, né? Então você pode acessar de novo, rever, enviar para pessoas que você quer compartilhar esse conteúdo. E eu espero que tenha abençoado muito vocês essa aula de hoje. E eu quero já convidar vocês para a próxima aula que está sendo preparada no forno ali para gente, sobre um outro livro. Se eu não me engano vai ser no livro de Gálatas, mas né, não vou dar spoilers aqui, mas uma outra série aí está saindo do forno para vir para a gente aí sobre o discipulado na Bíblia em um outro livro da Bíblia. Como que a gente pode crescer como discípulos de Jesus e como a gente pode tratar o discipulado com as pessoas que nós estamos acompanhando. Você, né, que é discipulador, discipuladora, e você que não é, fique sabendo que você precisa ser, porque a missão de Jesus, né, em Mateus
é que vão e façam, né, discípulos de todas as nações. Todos nós precisamos ser discípulos de Jesus e, consequentemente, discipuladores, pessoas que fazem outros discípulos para Jesus, né, para seguir ao Senhor. Então essas dicas práticas, sabe? Espero que tenha ajudado vocês, né, nesses pontos, e que a gente possa entender mais, ter uma resposta adequada à disciplina do Senhor. Seja aquela disciplina como tratamento do nosso caráter, ou seja aquela disciplina em questão do pecado, para conserto, para cura, para arrependimento, para voltar aos trilhos que o Senhor tem. Então, tenha uma resposta adequada, né? E uma dica geral está sempre aqui em torno, né, desse lugar de oração. Então, né, quem pegou esses pontos resumidos que a gente falou agora há pouco, que isso tenha acrescentado na sua vida, meu irmão. Então eu quero orar para a gente estar encerrando esse tempo. Vamos orar pedindo que o Senhor ative essa palavra dentro de nós, né? O próprio Jesus vai dizer, olha, que a palavra, né, a semente, né, que em uma das parábolas de Jesus ele diz que a semente representa a palavra, né? Essa semente, se ela cair na terra ali, ela precisa cair numa terra boa e ela precisa ali morrer para crescer e dar muito fruto. Que essa palavra de hoje encontre uma terra boa no nosso coração, que ela dê muito fruto, resultados, sabe, na nossa vida prática do dia a dia, de mudanças para impactar outras pessoas, que o Senhor gere, que o Senhor faça crescer essa palavra dentro de nós. Pai, eu quero te pedir, faz assim, Senhor. Pai, no nome de Jesus, de todo o coração, que a gente não tenha somente isso nos nossos lábios, no nosso discurso, nem só na nossa mente como conhecimento. Não, Jesus, que não pare aí, mas que essa palavra desça para o nosso coração, onde está o volitivo, onde está a vontade, os desejos, os sonhos. Senhor, que entre, penetre em nosso coração, cresça, faz crescer essa palavra dentro de nós, Pai, e dá muito fruto. Que se tornem em vontades, em ações no nosso dia a dia, diferentes, em como respostas adequadas a Deus, ao teu agir na nossa vida, as tuas disciplinas na nossa vida, Senhor. Que a gente a partir de hoje tenha respostas mais adequadas. Nos ensina, Senhor, a viver a tua palavra para a tua glória, Pai. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e até a próxima Escola Bíblica Online.